Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Comecemos a matemática, né? O problema traz como ferramenta epidemiológica os indicadores, né? Dois indicadores principais um monte ali. Diferente, né? Oi? Traz esses dois principais aí de incidência e prevalência, né, de muitos outros. Tem um monte, que é tudo matemática mesmo. Então, esses indicadores são números, né? Isso. Como que você pode estudar a população em termos desses números? E aí, para destaque para essa semana, a gente traz aqui a incidência e a prevalência, né? Que são os dois principais, os dois maiores, que são mais utilizados, né? Você quer falar alguma coisa aqui, Felipe? Ou já vamos explicar o número? Pode explicar o número, talvez dizer que a incidência é o que a gente hoje em dia, por exemplo, na pandemia, é o que a gente está vendo bastante, né? Fala-se muito em incidência ainda, porque a coisa tá nova, né? A prevalência, talvez, mais para frente a gente vai começar a falar tanto mais, né? Mas a gente até vai discutir depois essa questão de alguns fatores que até influenciam a gente enxergar a incidência ou não enxergar a incidência, né? Então, você pega os novos casos e divide pela população de risco. Então, sei lá, já usando como exemplo o Covid, né? Quem que é a população de risco? É todo mundo. Todo mundo está sujeito a pegar. Então, você pega os casos novos e divide pelo tamanho da população. Ou então, na prevalência, você pega casos novos e velhos e divide pela população. É uma questão de utilidade dependendo da doença que você está estudando, né? Então, no caso, arboviroses, que é tema desse problema, ou então Covid, são doenças que vêm e vão. O cara fica doente por um tempo, que não é muito tempo, e depois se cura. Então é interessante você saber sempre casos novos e saber como é que a doença está chegando. Agora, você pega uma diabetes, uma hipertensão da vida, essas pessoas ficam doentes por muito tempo. Então a sua estratégia de saúde ela tem que abranger muito tempo, porque o povo vai ficar doente mais ou menos o resto da vida, não? Então, aquela coisa que a pessoa sempre vai aumentando, né? O número de casos novos ele é relevante, mas a sua atenção não vai ser para os casos novos. Porque tem gente que foi caso novo há 15 anos atrás. Então você soma os novos com os velhos e divide pela população. Então isso te dá um panorama de todo mundo que está doente agora. Então se você precisa planejar uma ação ou planejar uma política, você tem que saber todo mundo que está doente agora, porque esse povo vai ficar doente por muito tempo. Então é uma bola de neve, né? No caso de diabetes, hipertensão, tem gente que vai ficar doente quase a vida toda. Então depende da doença, essa incidência, essa prevalência pode ser mais ou menos útil, né? É isso, Felipe? Isso. Isso diz muito a respeito de, como você deixou bem claro, a questão do perfil da doença, né? Aquelas doenças de rápida resolução e essas doenças crônicas onde você vai, né, a prevalência está associada à permanência do indivíduo doente ali, né? Não tem a cura, ele vai viver até ele morrer, ele vai ser uma pessoa com aquela doença, né? E isso vai se somando na prevalência da população. Isso aí. E aí, ficando um pouco ainda na prevalência, os fatores que alteram, né, a prevalência, que é um valor mais complexo, porque você soma casos novos e antigos, né? Mas é o que a gente já estava discutindo mesmo, né? De que a quantidade de pessoas doentes naquele momento, a prevalência calcula a quantidade de pessoas doentes naquele momento, e isso depende muito do cuidado e da estratégia que se tem com essa população, né? Então, se a doença dura mais ou dura menos, tem uns exemplos que eu dei de hipertensão e diabetes. Se está chegando gente doente para a sua população, no caso de imigração, se está indo embora gente, então, se o povo está morrendo, no caso aqui, pode ser diminuído pela maior letalidade da doença. Então, na verdade, tudo quanto é fator que influencia a quantidade de pessoas doentes naquele momento vai mexer com a sua prevalência. Mas, em especial, o trato que se tem com essa doença. Então, se você não fizer nada, essas pessoas vão ficar doentes mais tempo ou menos tempo, porque vão morrer tudo, né? Ou se você tem um cuidado, você pode prolongar a sobrevida das pessoas, mas elas vão ficar doentes por mais tempo, você vai ter mais gente, a bola de neve vai crescer mais. Então,
isso implica também no cuidado que você vai ter, na política que você vai traçar. Então é engraçado que a gente não sei se você tem essa impressão, Felipe, a gente deixa de discutir o perfil do profissional como profissional, mas sim como gestor, né? Sempre que a gente discute epidemiologia, você está subentendendo que você se coloca na posição de gestor, né? E não exatamente de um profissional na ponta, né? Da organização de políticas, até para uma resolutividade maior. Quando você pensa em população, acaba entrando na área de gestão, né? E aí não fica essa impressão, né? Isso é importante nos dias de hoje, né? Que é outra coisa que a população não estava muito atenta e que agora todo mundo está olhando, né? O que os gestores estão fazendo com a pandemia? Fecha ou não fecha? Isolamento social ou não? O que pode, o que não pode? Quais são os cuidados? Obrigado a usar máscara? Quais são os comportamentos? Então, o profissional da ponta está tendo a atuação dele, mas se discute muito mais gestão do que se discutia antes, né? Começou a se falar aquela questão da linha de frente e mais o que se faz para que minimize o trabalho da linha de frente, né? Você fala assim, cara, eu sou profissional da linha de frente, é o cara que está ali com o cara infectado, né? E aí você tem ali a gestão tentando diminuir a incidência para que desafogue a linha de frente, para que o sistema público e privado, né, não fique tão sobrecarregado, né? Isso todo mundo acabou em algum momento vendo isso, né? O quanto a gente se preocupou com como que a questão dos gestores, né, políticos estavam resolvendo, e aí cada estado, principalmente, né? Então essa coisa de fecha e abre, e começamos a falar de curva também, né? A curva tá descendo, a curva tá subindo. Que curva é essa? Curva de quê, né? Então, e aí a gente consegue até ver as questões da curva nos gráficozinhos, mas tem a ver com isso. A prevalência, ela acaba mostrando assim, o quanto de doente a gente meio que tem, né, nesse momento. Olha, somou novo, já tinha esses aqui, somou mais tantos, tá aqui, ó, agora o retrato é esse aqui, e amanhã, e vai, e ela é impactada por esses fatores. Eu lembro que uma coisa que eu achei muito engraçada é isso, né, que às vezes você tá tranquilo, aí tem imigração, chega um monte de doença, é teu, soma para você. Mas o cara vem de outro lugar, não, mas é teu, agora somou a sua população. Então essa mudança assim rápida, eu lembro que eu achei muito interessante a primeira vez que eu vi, né? Caramba, o cara, se você tá numa cidade, você pegou, foi todo mundo para outra, mudou tudo. Não tem mais doente na minha cidade. O cara exportou para poder diminuir, né? Então, não, até grandes centros. De Deus, né? Grandes centros que têm hospitais, por exemplo, principalmente estados pequenos como aqui em Sergipe mesmo, você acaba importando muito doente, né? Porque vai hospitalizar onde? Onde tem hospital, né? Aqui em Lagarto aconteceu isso, né? Porque aqui é o Hospital de Lagarto, né? O Hospital Universitário de Lagarto, ele é o regional, então ele recebe pessoas das cidades próximas. Então teve uma época que a gente estava aqui com a internação e estava lotado, mas tinha bastante gente de outras cidades. As famílias que acompanham, né? E o hospital com os leitos ali, mas pessoas de várias cidades aqui da proximidade.